Olá pessoal, meu nome é Jorge Souza. Vamos dar continuidade na nossa videoaula Comandos no Terminal Linux, parte 2, e hoje vamos estar ensinando alguns pequenos comandos que são importantes, principalmente para aqueles que trabalham muito com o terminal e estão iniciando no mundo Linux, né? Os servidores normalmente não trabalham com tela gráfica, normalmente só no terminal, até mesmo porque o servidor não é para que as pessoas fiquem mexendo muito dentro de um controle gráfico, e muito menos porque o servidor, o nome já propriamente diz servidor, então ele fica normalmente sem um usuário na frente dele, só atendendo o trabalho de estações de trabalho, seja para banco de dados, seja um servidor web e assim por diante, ok? Bom, nesse momento eu estou com o terminal à minha esquerda e eu estou com o gerenciador de arquivos Dolphin do lado direito. Se vocês notarem aqui no terminal, o meu prompt é o meu nome, que eu sou o usuário da máquina, eu tenho o sistema Arch Linux instalado, que no futuro eu vou dar uma videoaula falando sobre a instalação do Arch Linux, que eu inclusive criei uma personalizada. E caso vocês queiram já ter o texto todo com esse processo, vocês podem acessar www.jslinux-tech.com.br, ok? Basta acessar esse site, que eu costumo deixar como informação no site, e lá você tem o blog que tem várias dicas de como instalar o Arch Linux, como instalar no modo básico, terminal, uma forma customizada, então é só acessar, ok? Bom, vamos ao primeiro comando. Se vocês estão interpretando aqui a linha do prompt, eu tenho um til aqui. Esse til significa que eu estou dentro da minha pasta pessoal, ok? Então, quando eu for dar o comando pwd, ele vai me dar o caminho completo do diretório atual que eu estou nesse momento, ok? Então você repara que quando eu dei o Enter, ele apresentou aonde eu estou exatamente, ou seja, eu estou na Home e na minha pasta pessoal Jorge, ok? Se eu der um ls, como foi dado na videoaula anterior, na parte 1, -L, o -L lista verticalmente e dá mais detalhes de tudo que tem dentro da pasta, ok? Nesse momento eu vou listar pastas e arquivos visíveis, os ocultos não. Então se eu der um Enter, eu vou estar vendo toda a listagem que está nesse momento dentro da minha pasta User, ok? Reparem algumas dicas. Alguns terminais são configurados para apresentar cores nos textos. Por exemplo, na instalação do Arch Linux ele não vem assim, você tem que configurar o terminal para isso. O Arch Linux, por exemplo, ele é um sistema muito bom, porque ele é bem configurável, mas ele, quando é instalado, ele vem de forma bem básica, e você que tem que trabalhar para que ele fique ao seu modo, ao seu gosto. Eu acho isso uma vantagem, que isso faz com que a gente aprenda bastante comandos, e a gente é obrigado a estudar bastante, e vale a pena trabalhar com ele nesse sentido, no modo Workstation. Por quê? Para servidor, o Arch Linux, eu não vejo que ele seja viável, porque ele sofre atualizações constantes, ou seja, ele não muda as versões, ele é um rolling release, ou seja, ele é atualização constante, e aí isso daria muito trabalho para o sistema administrativo, por exemplo, de uma empresa, ficar atualizando diariamente, semanalmente o sistema. Então, para a estação de trabalho, ele é um excelente o sistema operacional e extremamente configurável, vale a pena. No futuro eu vou colocar uma videoaula sobre isso. Bom, voltando aqui ao nosso terminal,
Repare que quando eu dei o ls-l, eu visualizei com um pouco de detalhes o que eu tenho dentro da minha pasta home, ok? Na minha pasta Jorge, ok? Então verifique que ao lado esquerdo aqui eu tenho umas letrinhas, e essas letrinhas significam que o D significa diretório, que está com a cor azul, tá? As letrinhas R é de leitura, W é de escrita, X é de execução, e cada grupinho de 3 letras tem um significado. O primeiro é do sistema administrador direto, o segundo é do usuário e o terceiro é do grupo, certo? No meu caso aqui eu sou o usuário Jorge e aqui é o grupo users. Repare que aqui em cima nós temos um arquivo que não tem o D, aonde não tem o D é um arquivo, tá certo? E repare que alguns arquivos são do sistema administrador que está somente no modo root, ok? Beleza? Muito bem. Se eu quisesse, voltando ainda no ls, se eu quisesse ver os arquivos ocultos, eu daria o mesmo comando, ls-l, e eu poderia botar a letra A. Ele vai fazer uma listagem maior, claro, na vertical, e vocês vão reparar quando der o Enter, que você tem alguns arquivos e pastas que tem um ponto. Esse ponto significa que a pasta ou arquivo estão ocultos nesse momento, ok? Caso você tenha um terminal, uma listagem muito grande, eu vou dar um clear, que é o comando de apagar a tela. Você pode também utilizar o ls-la, dar um pipe e o comando less. Ele vai pausar no tamanho da sua tela do terminal. Ou seja, ele pausa, ele iniciou aqui em cima, onde está o total 260. Nesse momento eu não tenho sistema de cores que não foi configurado, mas você pode identificar através da letrinha D, o que é diretório, e através do ponto, que é arquivo oculto ou não, ok? Se eu der com a setinha a continuidade, eu vou vendo até o final da minha tabela, e até os 2 pontos sumirem aqui no finalzinho da linha terminal, aparece a palavra end. Ou seja, basta eu dar um comando Q que eu saio dessa listagem, ok? Muito bem, pessoal, vou dar um clear aqui. Agora eu vou criar uma pasta para que a gente possa trabalhar, que vocês possam visualizar alguns comandos de trabalho de arquivos e pastas, ok? Então eu vou criar uma pasta. O comando para criar uma pasta é o mkdir. O mkdir significa crie um diretório, né? E como eu estou no modo usuário, que o cifrão significa o usuário Jorge, eu vou criar uma pasta como usuário. Então eu vou criar a pasta teste. Então nesse momento, quando eu der o Enter, repare que aqui do lado direito, eu puxando a reguinha aqui, está aqui a pasta teste. Então eu vou entrar dentro da pasta aqui, na parte gráfica, para que vocês vejam que a pasta está vazia, tá, ok? Então se eu der um ls teste e uma barra, que é o diretório que eu estou nesse momento, se eu der só um ls puro aqui, eu vou ver a pasta teste aqui também, tá vendo? Ela está bem aqui, ó. Então, como eu estou com a pasta teste dentro do meu diretório raiz, se eu simplesmente der um ls teste e botar uma barra aqui, eu estou direcionando somente para essa pasta aqui. Então eu vou dar um Enter e viu que não apareceu nada, porque ela está vazia, conforme está mostrando aqui do lado direito na parte gráfica. Então agora eu vou criar uma nova pasta dentro da pasta. Então eu vou botar um mkdir como usuário, tá certo? Eu escrevo teste, barra, e agora eu vou criar uma pasta teste-user. No Enter, repara que a pasta foi criada aqui do lado direito. Se eu der um ls, posso repetir o comando com as setinhas. Isso é uma coisa porque é o histórico que fica no terminal. Isso é bom que economiza tempo para digitar. Então se eu quiser simplesmente ver o que está dentro da pasta teste-user, eu boto um ls. Repara que não tem nada dentro da pasta também teste-user, ok? Agora nesse momento eu vou criar um arquivo dentro da pasta teste, tá certo? O comando para criar o arquivo, um arquivo de texto, um .sh, que poderia ser um script
você queira automatizar alguma coisa, então é o comando touch. O comando touch cria um arquivo texto. Então, se eu quero criar um arquivo texto, por exemplo, na pasta teste, eu repito teste, a barra e teste.txt. Ou seja, eu vou criar dentro da pasta teste um arquivo chamado teste.txt. Quando eu der o Enter, repara que ele já criou aqui do lado direito, nós estamos no formato ícone, o arquivo teste.txt. Muito bem, agora eu vou dar um ls, vou repetir o comando, vamos aproveitar as setinhas para repetir o comando do ls test user não, só do teste. Vamos apagar aqui. E agora eu já consigo ver de forma horizontal, porque quando você não tem um complemento no comando ls, -l, -a ou outros parâmetros, você simplesmente lista no formato horizontal. Então repare que eu tenho um arquivo teste e uma pasta teste user. Ou seja, quando a gente configura o terminal de forma colorida, você visualiza rapidamente o que é uma coisa e a outra, sem precisar de auxílio do ls-l. Mas de qualquer forma, se eu der o -l, repara que agora ele já fez com mais detalhes na condição vertical, com todos os dados referentes ao arquivo e à pasta teste. Muito bem, agora eu vou criar uma outra pasta dentro da pasta teste, mas eu vou usar o comando do superusuário. Ou seja, eu vou criar, usando o sudo, uma pasta no modo administrativo. Então eu vou mudar o nome de user para, por exemplo, sudo. Quando eu criar, ele vai pedir minha senha de administrador e repare que aqui já criou a pasta ao lado direito, teste sudo. Se eu der um list agora com detalhe da pasta teste, vocês vão notar que agora eu tenho a pasta sudo e a pasta user e o arquivo teste.txt. Repare que cada letrinha dessa, o R é para leitura, o W para escrita, o X é execução. Então, dessa forma, as pastas estão autorizadas a eu efetuar leitura e executar algum tipo de arquivo. Claro que dentro da pasta sudo, para você rodar, executar algum arquivo, você vai ter que dar o comando com autorização, que vão pedir a senha do administrador, ok? Dentro do usuário, não, o usuário vai rodar simplesmente qualquer arquivo. Muito bem, agora, como é que eu poderia, por exemplo, mudar essas autorizações? Então, nós temos o comando chmod, que faz com que você, através de letra ou através de números, você mude essa autorização de execução, de leitura e de escrita. Por exemplo, se eu quiser mudar a minha pasta user para dar total autorização a todos, eu vou dar o comando chmod, vou botar 777, que são as sequências de cada posição de letra, e o 7 é total autorização, e eu vou botar agora o meu teste, que é a minha pasta, a barra, e agora a minha pasta que está dentro da pasta, que é o teste-user. Se você agora der um ls teste, repara que essa pasta user já boxeou em verde, e aqui eu tive todas as autorizações efetuadas, ok? Se eu quiser fazer o mesmo com um arquivo, basta eu botar teste.txt. Se eu der o ls, repara que agora o txt ficou em cor verde e todas as autorizações também foram efetuadas. Ah, Jorge, mas então como é que eu poderia fazer, por exemplo, que o arquivo fosse só executável e não fosse escrita? Por exemplo, eu poderia colocar por letra, ou através, se eu vou dar um 5 aqui, por exemplo,
vou dar o ls. Repara que agora eu tirei a informação aqui do teste, eu tirei a informação de escrita. Reparou? Aqui no usuário, ele só está como execução. Ok? Por quê? Porque eu dei o comando 757, ou seja, só alterei a coluna do meio, que é o usuário. Ok? Se eu quisesse alterar o grupo, eu botaria 755, por exemplo. Eu vou dar o ls. Então olha lá, agora ele só está com autorização do root total, o usuário é só leitura e execução, e o grupo leitura e execução. Ok? Beleza? Ok, então qual é a outra forma que eu posso alterar? Por exemplo, vou voltar ele para o modo, por exemplo, somente leitura. Então eu vou simplesmente botar o 44 aqui. Repara que agora ele só está leitura de novo, o teste, mas o root tem autorização de tudo, por isso que ele na chave verde, tá certo? E agora, com o comando de letra, eu tiro o 744 e simplesmente eu boto o mais X. O mais X significa que eu também vou autorizar a execução, ou seja, essa coluna do X vai ser autorizada. Pronto, tá lá. Ok? Ok, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Vou preparar a videoaula com o comando terminal Linux Part 3 e ative o sininho e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima videoaula.